É isso aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Deixem seu like, não esqueçam de curtir a nossa página e esse vídeo. Também não deixem de seguir a nossa página no Instagram, @GedaCatasAltas. Hoje, de forma especial, nós continuamos o estudo sobre os pecados capitais. Hoje contaremos com a presença de pessoas que também são muito importantes em nossa caminhada. São elas: Geralda, Aparecida, Vinícius e Kathleen. Espero que vocês gostem do nosso vídeo. Para iniciarmos o encontro de hoje, rezemos. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino, que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva Tua presença em nós. Nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Se Tu, Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros, a nos deixar iluminar por suas luzes. Ensina-nos a propor e não a impor, e fazer que busquemos sempre a verdade. Livrai-nos da cegueira de quem acredita ter razão, dos favoritismos de toda a acepção de pessoas e da autossuficiência. Une-nos a Ti para que nunca nos afastemos da verdade. Amém. Abram a Bíblia em Marcos, capítulo 7, versículo de 18 a 23. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai para me viver da minha parte que me cai da herança. Fui pro mundo, gastei tudo e restou só um pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, vem mais forte ao meu Senhor e me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, vem mais forte ao meu Senhor e me cura por amor. Responderam-lhes: Sois também vós assim ignorantes? Não compreendeis que tudo o que fora entra no homem, como não pode tornar impuro? Porque não lhe entra no coração, mas vai ao ventre e dali segue sua lei natural. Assim ele declarava puro todos os alimentos e acrescentava: Ora, o que sai do homem, isso é o que mancha o homem, porque é do interior do coração dos homens, e porque procedem os maus pensamentos e devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perseveridades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação e orgulho. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, família Gedá. É com muito prazer que estou aqui para falar sobre os 7 pecados capitais. Vou falar sobre o orgulho, que é um dos piores pecados que nós podemos cometer. A pessoa orgulhosa se acha assim também poderosa, vaidosa, ela é sempre melhor do que os outros.
como nós temos que ser semelhantes um ao outro, se considera o pior pecado o orgulho. Então, quem ouve a palavra de Deus, com certeza fica livre deste pecado. Vocês podem pesquisar lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína e o orgulho a queda. Então, o orgulho e a soberba andam juntos. E só livramos deste pecado ouvindo sempre a palavra de Deus, tendo noção, né, que a gente está prejudicando o nosso irmão. E na palavra de Deus nós encontramos que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Como Deus é um espírito, nós não o vemos, então temos que enxergar Deus no nosso próximo, nos nossos amigos, né, nos nossos familiares, e desejar sempre aquele bem que nós queremos para nós, desejar para o nosso irmão. Desde mais, agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho para vocês. Desejo muita felicidade à família Geda, que vocês continuem sempre firmes na palavra de Deus, nos seus encontros, nas suas amizades. É muito bonito este caminhar de vocês. Não deixe que nada estrague este caminhar. E vamos convidar mais jovens para que este grupo fique mais forte. Deus abençoe vocês. Nossa Senhora da Conceição cobre todos com o manto sagrado. E aí, pessoal, boa noite, jovens do Geda. A paz de Jesus, o amor de Maria para todos vocês. E então, fiquei muito feliz pelo convite que Augusto me fez, né? Para estar falando um pouco para vocês sobre o pecado da ira. E antes de falar do pecado da ira, né? Falar também que eu fiquei muito feliz de saber que vocês estão sentindo a minha falta no grupo. Mas eu, né, por minha própria razão, eu quis afastar um pouco. Por quê? Porque eu me senti incomodada. Não que vocês me incomodaram, mas às vezes as pessoas, né, passavam, ver a gente lá no meio daqueles grupos de jovens, todo mundo jovens e só eu mais de idade, né? Não que eu me sinta velha, porque eu sempre serei jovem, é claro, mas, né, me senti incomodada, então preferi me afastar um pouco, mas estou acompanhando vocês aí na rede social, estão de parabéns, né? Estou vendo que o grupo está indo de vento em popa. Parabéns para vocês, que vocês continuem sempre essa união, que este grupo nunca, né, termine, que ele fortaleça cada vez mais com a luz do Espírito Santo, com Jesus e Maria. Então, vamos falar um pouco sobre o pecado da ira. O pecado da ira é um pecado que nos causa um sentimento muito ruim, porque através da ira gera aquele sentimento de ódio. E o ódio é um sentimento muito forte para a gente chegar e falar assim, não, eu estou sentindo ódio daquela pessoa, eu estou com ira daquilo, eu estou com ira daquilo. Então, esse sentimento nós temos que... Claro que a gente não tem como evitar sentir ira pelas coisas que às vezes o próximo nos causa. Mas nós temos que ter em mente que Jesus, né? Jesus sofreu tanto, ele foi tão julgado, foi condenado. Com certeza, ele, nos momentos de sofrimento, ele sentiu ira, sentiu raiva, sentiu ódio. Mas ele não deixou se abater por os sentimentos ruins. A ira que Jesus sofreu na hora que sentiu, nos momentos daquele sofrimento, daquele tormento todo, que todos temos conhecimento do sofrimento dele, a ira dele foi transformando em amor. É isso que nós devemos fazer. Ira é o sentimento que a gente tem que transformar ele num sentimento bom. Pensar como Jesus pensou.
agir como Jesus agiu. Não deixar que o outro nos maltrate tanto. Mas se ele aguentou, por que nós não aguentaremos, né? Aí a gente pode falar assim, mas nós somos seres humanos, Jesus não era. É claro que Jesus era humano. Ele foi humano como nós. Ele foi gerado no ventre de Nossa Senhora. O Espírito Santo concedeu a Maria essa graça de gerar ele, para ele vir como um ser humano. Para quê? Para nos resgatar, para nos salvar desses pecados. O da ira e de tantos outros mais que nós conhecemos, né? Então, nós temos que ter consciência, gente, de não deixar aquele momento de raiva, aquele sentimento de raiva, de ira, de ódio, acabar, fazer a gente perder a nossa alma, porque Jesus não quer perder nenhum de nós. O sentimento da ira nos leva para o lado do inimigo. Se nós pronunciarmos, eu tô com raiva, eu tô com ira, isso está me dando ira, isso está me dando raiva, eu tô com ódio de fulano, de ciclano, o inimigo está sempre por perto. Ele quer nos causar algo que nós, né? Ele quer nos incentivar algo que nos leva para o lado dele. E nós não podemos nos deixar levar por este lado. Não podemos dar brechas para que o inimigo age em nossa vida. Então, pensarmos sempre em, quando eu estiver com sentimento de ódio, de raiva, ira, vamos procurar uma confissão, né? Os padres estão sempre dispostos a nos atender, que uma boa confissão ajuda-nos a libertar deste sentimento. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu não gosto de confessar, que eu não tenho tanto pecado. Assim, qualquer pecado é pecado. Não tem pecado maior ou pecado menor. O pecado da ira é da mesma gravidade de pegar uma agulha do outro. O pecado da ira é o mesmo que você matar o outro. O pecado da ira é como você só pensar, né? Que eu não tenho pecado, você já está tendo um pecado. Então, tudo é pecado. Nós temos consciência de que é pecado. Isso é um grande problema que nós temos. Nós temos consciência do pecado, mas nós não temos consciência de evitar o pecado. De saber como não ter esses sentimentos. Ira, raiva, ódio. Mas sempre deixar nos levar pelo amor de Jesus. Jesus, olha para você ver, Jesus perdoou Maria Madalena. Jesus perdoou Judas. Quantos que Jesus perdoou com tantos pecados graves, né? Através de uma boa confissão. Então, é o que nós temos que fazer. Pecamos? Vamos confessar. Mas eu vou ficar confessando todo dia eu peco. Não tem necessidade. Mas com Deus você pode confessar a todo momento. Se você cometeu um pecado mais leve, né? Que você vê assim que não é tão grave, que você não desejou a morte do outro, né? Que você não causou a morte de alguém, então você pode confessar com Deus todo momento. Ele está sempre a nos ouvir. Para um pecado mais grave, claro que nós temos que procurar um sacerdote, porque através do sacerdote é que nós vamos receber a absolvição dos pecados da gente. Então, eu acho assim, que o sentimento da ira, a gente sente ele a todo momento quase. Às vezes, igual vocês jovens, às vezes está namorando um rapazinho ali, aí passa alguém, vem uma espertona, né? E fala assim, que rapaz é bonito, eu vou ficar com aquele rapaz, deixei de saber se tá com minha amiga. Aí vem aquele sentimento de ira, de raiva dela. Tenta perdoar. Né? Porque Jesus perdoou, Jesus nos manda perdoar. Quantas vezes? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Então não tem quantidade. Nós precisamos de estar sempre com o nosso coração limpo. A nossa alma tem que estar sempre preparada para o perdão. Nosso coração tem que estar sempre perdoando. Perdoar é difícil, a gente sabe que é. Não é fácil eu falar, eu te perdoo. De boca para fora também não adianta. A gente tem que falar, eu te perdoo, mas de coração. Esquecer aquilo que a pessoa te fez. Esquecer,
Pedir o Espírito Santo, pedir Jesus que lava, que queima aquele sentimento de raiva, de rancor, de ódio, porque nós não devemos ter ódio um do outro. Nós somos irmãos em Cristo. Se nós somos irmãos em Cristo, nós devemos viver como Cristo viveu. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Me desculpem se não ficou muito esclarecido, né? Porque eu não sou muito boa para fazer vídeos. Mas Augusto me pediu, eu vou fazer um esforçozinho e vou tentar, né? Mas graças a Deus, né? A gente tem um pouco, não tem muito, mas um pouco que a gente tem de entendimento sobre o que é pecado. A gente passa, né? A aconselhar, né? Igual pediram para me fazer esse vídeo, estou fazendo. Não sei se vão agradar vocês, mas foi feito com carinho, né? E desejo a vocês uma boa noite e que vocês continuem firmes e fortes neste grupo. Não deixe esse GEDA acabar, viu? Porque é muito importante para a nossa comunidade, né? Que esse grupo permaneça, que esse grupo jamais se acabe. Um beijo para todos vocês. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Augusto, eu sou do EJC de Santa Bárbara. Estou muito feliz, agradeço ao Augusto, ao GEDA pelo convite. E eu fui convidado a estar falando com vocês um pouquinho sobre a inveja. Só que antes a gente vai ler uma passagem da Bíblia que está em Êxodo capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertence. Para quem não se lembra, essa passagem nos recorda sobre os 10 mandamentos de Deus para cada um de nós. Mas Vinícius, o que a inveja tem a ver com os 10 mandamentos de Deus? Calma que eu já vou te explicar. Segundo a nossa igreja, o pecado capital, eles são chamados assim porque geram outros pecados e outros vícios. E a inveja é um vício capital. Designa a tristeza sentida diante do bem dos outros, do desejo imoderado de querer dele se apropriar, mesmo indevidamente. Quando a gente cobiça algo do próximo, nos dá uma tristeza tão grande de não conseguirmos que a gente acaba desejando o mal a ele, que a gente acaba desejando que coisas ruins aconteçam com ele. Aí que está o sentido dos pecados capitais. Eles são as primeiras portas que nos levam a outras aberturas de portas, a outros pecados bem maiores que ferem diretamente o coração de Deus. Quando a gente inveja alguém, quando a gente cobiça as coisas de alguém, a gente começa a desejar mal ao próximo, a gente desrespeita esse mandamento de Deus, a gente desrespeita o de não cobiçarás as coisas do teu próximo. Vocês têm noção de como coisas pequenas podem se tornar coisas tão grandes se a gente não vigiar, se a gente não rezar? Mas Vinícius, como que eu venço esses pecados? O batizado, nosso batizado, combate a inveja pela benevolência, pela humildade e pelo abandono nas mãos da divina providência. Nós, como Espírito Santo dentro de nós, fazendo morada em nós, e estamos constantemente diante de Deus, nós vamos conseguir, porque nós mesmos não conseguimos vencer, mas com Deus nós conseguimos tudo, porque quando nós somos fracos, então nós somos fortes. E a inveja é muitas vezes esquecer os sonhos de Deus para cada um de nós, invejar os sonhos de Deus do próximo. Vocês têm noção que diante desse mundo de 7 bilhões de pessoas, Deus tem um plano somente para você e para mais ninguém? Isso é muito forte, porque Deus ele nos ama de tal maneira que o que Ele sonhou para nós, Ele não sonhou para mais ninguém. E a inveja muitas vezes nos faz esquecer disso, nos faz esquecer daquele amor de Deus por nós, daqueles sonhos, daqueles planos que Deus tem para cada um de nós. E a gente tem que lembrar também, como diz Santa Teresinha, que a vida é um instante entre duas eternidades. O nosso reino não é aqui. Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar. Nós não temos que acumular tesouros aqui, nós não temos que acumular bens nessa terra, neste mundo. Porque o nosso reino é aquele reino de Deus, é aquele reino eterno. Para finalizar, eu gostaria de ler esse trechinho para vocês que está no Catecismo da Igreja.
Quando a lei nos diz não cobiçarás, nos ordena em outros termos que afastemos nossos desejos de tudo aquilo que não nos pertence, pois a sede dos bens alheios é imensa, infinita e nunca se saciará. Como está escrito, quem ama o dinheiro, dele não se fartará. Nós temos que começar o hoje a cortar este mal, este pecado capital das nossas vidas, porque aí nós vamos entender a verdadeira razão daquele versículo quando Jesus nos diz: onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Onde você coloca as suas verdadeiras alegrias, as suas verdadeiras felicidades nas coisas eternas, você vai entender. Que Deus te abençoe e até a próxima. Oi, gente. Oi, família Geda. Para quem não me conhece, eu sou a Kathleen e hoje eu vim a pedido do Grupo Geda, que é o grupo de jovens de Catas Altas, falar para vocês sobre um dos 7 pecados capitais, que é a preguiça. Eu queria começar falando do termo pecado capital, que a palavra capital deriva da palavra latim caput, que significa cabeça. Ou seja, os pecados capitais são considerados a cabeça de outros pecados, as raízes de outros pecados. E a preguiça, ela é o pecado de não fazer nada com os dons que Deus nos deu. É quando a gente tem condições, tem saúde, tem força para fazer as coisas e simplesmente não faz por pura preguiça. Não tem a ver com o dia que você tira para descansar, com a nossa folga e o dia que a gente tira para não fazer nada. Este não é o pecado da preguiça. A preguiça se torna pecado quando a pessoa vive em estado de negligência, vive sem fazer as coisas direito, fazendo com má vontade. Tem um versículo que eu separei para ler para vocês, de Colossenses capítulo 3, versículo 17, que diz assim: tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que vamos fazer deve ser feito com alegria, com boa vontade, não com preguiça. Seja o que for, faça de coração, faça com boa vontade. Seja ajudar os seus pais, seja ajudar um amigo de escola, seja arrumar a sua casa, seu quarto, tudo que você for fazer, faça com alegria, sem preguiça. Ah, mas é fácil a gente estar bem disposto assim todos os dias? Não, tem dia que realmente a gente não está bem. Só que da mesma forma que reclamar se torna um hábito, a preguiça também. Então, vamos buscar a nossa motivação, vamos buscar aquilo que nos deixa bem e vamos fazer as coisas sem preguiça. Vamos servir, vamos amar, vamos ser jovens, ser luz na vida das pessoas. Porque a preguiça, ela nos deixa no mesmo lugar, ela nos impede de fazer o bem pessoal e coletivo. Então, vamos em busca dos nossos propósitos sem preguiça, sigamos firmes e juntos. Um abraço, fiquem com Deus. Até mais. Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de Rei, de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de Rei, de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de Rei, de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de E no findar desse encontro, convido a vocês a se colocarem em oração por tudo aquilo que nós vivemos
durante esses encontros virtuais. Volta essa parte. A entregarem as suas vidas e agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos vivos. Agradecemos ao Senhor por todas as nossas conquistas. Agradecemos ao Senhor por estarmos reunidos como família Gédora. E de uma forma especial neste mês de outubro, em que o nosso grupo completa 8 anos. Convido a vocês a continuarem em constante oração pelo nosso grupo e que as forças inimigas jamais possam atingi-los, porque o nosso grupo é fundado sobre uma rocha firme e o nome dessa rocha é Jesus. Por isso que nós estamos cantando essa música neste momento. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre reunidos. Em nome do Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.